Demolidor renascido das cinzas, mas com os mesmos tons de cinza. Hoje eu vim falar pra vocês se Demolidor Renascido sim foi uma série boa da Marvel ou não. Esse é o veredito da temporada toda de Daredevil Born Again, de Demolidor Renascido. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola. E o Demolidor, ele sempre foi um dos personagens preferidos ali, um dos patamares dos personagens preferidos de muito fã de quadrinho da Marvel. E não é surpresa nenhuma que quando ele ganhou uma série, a série dele também se tornou uma das preferidas dentro daqueles que consumiam os universos de séries da Marvel, dentro lá da sua fase de ouro. Então quando surgiu a promessa de trazer esse personagem de volta, e agora sim, integrado mais ainda com os acontecimentos desse universo expandido, era uma promessa muito grande. Só que com ela também vinha aquele peso que todas as outras produções da Marvel estão tendo de ter que salvar a Marvel aos olhos do fã. E hoje eu vim responder a pergunta, será que ela salvou mesmo? É interessante a gente olhar pro Demolidor ali dentro do universo audiovisual, porque parece que ele tá sempre em constante renascimento. Então esse subtítulo renascido já não é novidade pro Demolidor. Ben Affleck, por exemplo, ele falhou em tentar entregar o Homem Sem Medo numa história que fosse agradável pros fãs. Já o Charlie Cox, ele foi muito bem sucedido. Ele se consolidou ali, junto com atores como Robert Downey Jr., Chris Evans, até o Tom Welling lá em Lucifer, como atores que cairiam perfeitamente pro personagem. Os falados nascidos para o papel. E junto dele vieram outros, como por exemplo o Vincent D'Onofrio, o Jon Bernthal, mas mesmo com todo esse sucesso, ele acabava encontrando ali uma porta fechada, a porta do cancelamento, após 3 temporadas. Mas quando a Marvel finalmente agaria de volta os direitos desses personagens, e com ele também Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Justiceiro, a gente tem finalmente a chance de ver esses personagens de volta, de ver uma nova série. Sim, teve um primeiro roteiro, esse roteiro foi mudado. Anteriormente, Karen Page e Fogg Nelson já estariam mortos, começariam a série mortos. Não teria sequer um sinal do mercenário e o Justiceiro seria muito diferente, de acordo com todas as falas que o Jon Bernthal já teve. Inclusive, ele até iria recusar retornar em Daredevil Born Again no primeiro roteiro, porque não queria ver o rumo do Justiceiro daquele jeito. Contudo, Kevin Feige não ficou nada contente com o roteiro e ele foi mudado mais uma vez. Algumas coisas se mantiveram. Karen estava viva, mas Fogg é morto logo no primeiro episódio. Temos muito de Matt Murdock como advogado. Temos muito desse personagem fazendo o que ele faz de melhor, a não ser bater em bandidos, que é advogar, ser o advogado das minorias em Nova York. Mas tem uma coisa também que não mudaria e não poderia mudar de um roteiro para o outro. O epicentro dessa série, Matt Murdock e Wilson Fisk. Nem mesmo Demolidor e Rei do Crime, tá bom? Porque essas são apenas duas facetas, assim como, por exemplo, advogado e prefeito. A série, ainda bem, nunca deixou de ser sobre a dicotomia brutal e irônica desses dois personagens. Mas também ela nunca deixou de ser o que era antes. Assim como presente nos seus cartazes de divulgação ali, Demolidor Renascido parece um retalho do roteiro anterior com o roteiro novo. Parecem duas histórias brigando e se contorcendo para se encaixarem uma com a outra e tentarem funcionar junto. Quando analisada episódio por episódio, a gente vê muita maestria, como é, por exemplo, para mim o episódio 1, o episódio 2, o episódio 5 e os episódios finais também. Mas já outros casos, como por exemplo o episódio 3 e o episódio 4, eles funcionam para uma das histórias, mas não para a conclusão final da série. Que, aliás, não se conclui, tá bom? Ele deixa um gancho gigante para uma segunda temporada, que na verdade seria parte da primeira. Essa temporada foi dividida para conseguir fazer 2 temporadas. Ela seria enorme, ela teria 18 episódios. E essa mudança de rota, esse controle de danos, eles escolhem as suas vítimas. Muso e Tigre Branco são as primeiras. O público, ele perde, nós perdemos esses dois personagens a partir do momento que a gente começa a ou se apaixonar por eles, ou ficar horrorizado com eles. Com a Heather Glenn, que é o novo par romântico do Matt Murdock, é a mesma coisa, e até pior, porque a gente precisa se convencer de que o Matt está realmente apaixonado por ela, e nós precisamos nos apaixonar por ela, assim como nos apaixonamos por Karen Page. E talvez por isso, só por isso, a sua radicalização e se voltar para trabalhar para Wilson Fisk seja tão abrupta. Mas se por um lado a série escolhe sacrificar esses personagens, por outro ela também escolhe os seus astros. E eu nomeio aqui 3 deles: Matt Murdock, Wilson Fisk e Vanessa. Não existiu limites dentro desses 9 episódios para saber até onde esses personagens iriam. Assim como a série,
eles renascem. Renasceram para se tornar aqueles que já eram, como foi no caso do Matt e do Fisk, ou para se tornarem algo que iria brilhar ainda mais, que é o caso da Vanessa. Mesmo até que o mistério principal não tenha sido tão impactante tanto para eles quanto para nós, para a trama também, né? Que é o mistério da morte do Fogg Nelson, né? E quem mandou matar foi a própria Vanessa. Mesmo assim, observar essa cama de gato em que os três se envolvem ali valeu todo o meu tempo. O quanto esses personagens não são só o reflexo distorcido um do outro, como eu tinha mencionado várias vezes nas minhas análises por episódio, que inclusive você pode assistir todas aqui nos cards, mas também eles são um reflexo distorcido de Nova York. Ou melhor, do mundo real, que tentamos várias vezes nos afastar assistindo uma ficção, mas não conseguimos. Ele nos puxa, ele ressoa, tanto nos dilemas do Matt, ao ver que a justiça é muito falha, mesmo vendo que talvez seja ainda o método mais certo de se fazer, não os métodos do justiceiro, por exemplo, a justiça ainda é falha. A justiça não traria Fogg Nelson de volta. Ou, por exemplo, a milícia de Fisk. Como a gente vê o reflexo de muitos daqueles que têm poder, que impõem esse poder com massividade, com crueldade, com tirania, para oprimir os mais fracos, para oprimir aqueles que não têm como se defender, nessa crença de que poder é insuperável presente dentro da Vanessa, tanto da parte do oprimido quanto da parte do opressor. Demolidor Renascido, para mim, é a Marvel tentando voltar a se entender como televisão, assim como foi a Agatha desde sempre. Porém, ela ainda sofre muito por ser uma Marvel que precisa ser monitorada constantemente pela sua mente pensante, que é o Kevin Feige. Se não fosse o Kevin Feige, teríamos uma série completamente diferente, talvez até muito maçante. E a gente precisa disso para que no final ela não precise de retalhos, que ela seja inteira. E eu acho que isso vai mudar muito na segunda temporada de Daredevil Born Again, que eu quero fazer um vídeo só sobre teorias do que vai acontecer. Inclusive, o showrunner já disse que todo ano ele quer ter uma temporada de Demolidor Renascido. Ou seja, tivemos a primeira em 2025, a segunda vai ser em 2026, em 2027 teremos uma terceira, né? E isso até talvez durar aí a fase do multiverso, que depois a gente não sabe o que vai acontecer, provavelmente um reboot. Muito obrigado por terem assistido até aqui, pessoal, e até a próxima, nerds. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não de Demolidor Renascido. Muito obrigado por todo mundo que assistiu aos nossos vídeos de análise por episódio, beleza? Até a próxima, nerds. Fui!